Abacuque, ele é um profeta contemporâneo, provavelmente de Jeremias, de Daniel. Abacuque, ele vai pregar para o seu povo, e a ênfase das suas primeiras palavras se dá momentos antes do cativeiro babilônico, que vai acontecer ali por volta do ano 600 a.C. E ele começa a olhar para a condição do seu povo, e ele só vê injustiça, ele só vê dolo, um tentando tomar vantagem do outro, as pessoas distantes de Deus, a idolatria tomando conta. E ele vai abrir o seu coração diante de Deus e ele vai dizer essas palavras. E tenta ouvir o profeta nesse momento, quando ele diz no começo do seu capítulo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja, não parece que Abacuque estava vivendo nos nossos dias? Porque parece que tudo isso que Abacuque disse, nós poderíamos dizer também: Senhor, até quando? Até quando nós vamos nos deparar com essa violência? E o Senhor parece que vai permanecer-se calado. Até quando, Senhor, nós vamos gritar violência e o Senhor não vai agir, o Senhor não vai nos salvar? Até quando, Senhor, o injusto, o ímpio vai prosperar sobre o justo? Até quando o justo vai ter que sofrer por ser justo? Por fazer escolhas corretas? A justiça, ela é torcida. E parece que nós estamos vivendo em dias muito semelhantes. Abacuque abre o seu coração e o derrama diante do Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Olha a condição do meu povo. Olha quanta violência, olha quanta desonestidade. O ímpio prospera, o justo sofre. Senhor, até quando? Nós vamos ter que nos deparar com essa situação, com essa condição. Deus se manifesta e responde o profeta. Mas você precisa estar preparado para aquilo que Deus vai dizer, porque o profeta não estava. O profeta é pego de surpresa quando Deus diz no verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus está dizendo é o seguinte: Abacuque, eu vou te falar, mas é o seguinte, registra o que eu vou te falar, porque acho que nem você vai acreditar. Por isso o título do sermão dessa manhã: vocês não vão acreditar. Deus sabe que o que Ele vai propor aqui vai parecer loucura aos olhos humanos. Ele sabe que o que Ele vai propor aqui vai escandalizar o profeta. Ele vai dizer assim: olha, se prepara, Abacuque, porque o que eu vou contar para você, se você contar para os outros, não vão acreditar. Porque parece loucura o que Deus vai fazer mesmo. Versículo 6, pois eis que suscita os caldeus. Uma das nomenclaturas usadas para os babilônios. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. É Deus quem está adjetivando dessa maneira. Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, é Deus quem está dizendo. Eu vou trazer sobre o meu povo os caldeus, eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade, ou seja, eles mesmos estabelecem as suas leis, os seus valores, os seus princípios. E eu já adianto para vocês, eles são pavorosos e terríveis. De fato, difícil de acreditar. Deus olha para o profeta e diz: tens justiça no meu povo? Então tá bom. Eu vou trazer sobre o meu povo um povo mais injusto ainda. O profeta quase que não acredita no que está ouvindo. Quase não acredita no que Deus está dizendo, e ele vai até
dialogar com Deus, ele vai dizer, mas Senhor, é isso mesmo? Versículo 12, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ele já está tentando se firmar em alguma esperança aqui, de que por Deus ser quem Ele é, eles possam ser preservados de morrer. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele vai como que abrindo os olhos de Deus, tentando dizer, Senhor, o Senhor está percebendo quem é o povo, que o Senhor está trazendo para fazer juízo sobre o seu povo. E olha só o próximo verso, versículo 13. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Em outras palavras, o profeta está dizendo, Senhor, o Senhor é tão puro, que eu entendi, o Senhor não está conseguindo ver a maldade dos caldeus. Mas eu vou avisar o Senhor, eles são piores do que a gente aqui. Pode acreditar nisso. Senhor, o Senhor é tão puro que o Senhor não pode contemplar a maldade, né? Talvez o Senhor não entenda a maldade como a gente entende. Senhor, esse povo aí é difícil, é complicado. Esse povo aí não tem juízo. Mas diante de tudo isso, desses questionamentos que ele faz, Abacuque toma uma decisão. Porque ele não está entendendo o propósito de Deus com isso. Senhor, para resolver a injustiça do teu povo, o Senhor vai trazer um povo que é pior ainda. Como isso pode ser possível? Como isso pode resolver alguma coisa? Mas diferente de Jó, quando sofreu todas aquelas injustiças, e ficava reclamando e questionando e arguindo a Deus o tempo inteiro, Abacuque ele toma uma postura diferente. Abacuque ele decide fazer algo diferente, e ele registra isso no capítulo 2, quando ele diz o seguinte, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque não fica discutindo. Ele não está entendendo o que é que Deus vai fazer. Lhe parece ainda muito absurdo, mas ele toma uma decisão, ele diz assim, tá bom, Senhor, eu não vou questionar. Eu vou esperar para ver o que é que o Senhor vai fazer. Sabe que o texto aqui, ele diz, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E alguns teólogos sugerem que talvez uma melhor tradução desse texto, e eu achei muito interessante essa abordagem, poderia ser que ele disse, eu me assentarei e me colocarei na minha fortaleza, na minha torre de vigia, para ver o Deus que me dirá. Como se ele esperasse para ver Deus através de tudo isso que estava acontecendo. E eu achei muito bonita essa abordagem, uma resposta de fé de Abacuque. Mas seja qual for, ele vai esperar no Senhor, ou para ver o Deus que vai dizer, ou para ver o que Deus vai dizer a ele em resposta à sua queixa. E ele diz no verso 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, deixa ela bem registrada para que todos saibam, essa é a ideia dessa expressão. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Esse texto dá a entender que parece que ele acaba não tendo muito a visão. Deus vai proclamar alguns ais sobre os caldeus, mas isso não necessariamente parece ser a visão. E perceber isso pode sugerir um detalhe muito interessante para nós. Porque ele diz, escreve a visão, para que todos possam ler, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E o verso 4, que diz, eis o soberbo,
Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diante do absurdo que Deus tinha colocado diante do profeta, o profeta toma uma decisão e ele diz: eu vou me assentar e eu vou esperar para ver o que é que Deus vai fazer. E por ele esperar confiantemente no Senhor, mesmo não tendo todas as respostas que ele gostaria de ter, o Senhor confirma a sua fé e diz a Abacuque: o justo não vai viver pelo fato de saber todas as coisas. O justo não vai viver quando ele tiver todas as respostas, mas o justo ele vai viver pela sua fé.